Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! Hoje nós vamos falar de fonemas. E dentro de fonemas, dos encontros vocálicos, dos encontros consonantais e dos dígrafos. Esse é o nosso assunto. Só que eu vou indicar um outro vídeo muito bacana que vocês precisam ver. É um vídeo que eu falo sobre divisão silábica. Os dois assuntos, eles caminham muito próximos, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo, né? O link desse vídeo para que vocês estejam assistindo. Já que estamos batendo papo, aqui que eu quero. Aqui que eu quero. Curte o vídeo, senão você acaba esquecendo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Coloque aí no comentário qualquer coisa que você queira estar falando, perguntando, participando, beleza? Como compartilhar para que alcance mais pessoas. E deixando de mais e mais, vamos começar. Joia! Fonética. O que é a fonética? É a parte da gramática, não é? Que estuda os sons. A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos fono, som, né, voz, e log, lógica, que é estudo, conhecimento. Significa, então, o estudo dos sons. A fonologia é o estudo dos sons, a fonologia é a parte da fonética que estuda os sons. Como a semântica é a parte da gramática que trabalha com os significados, a sintaxe com a relação dos termos, a morfologia com as classes de palavras e assim por diante. O homem, ao falar, ele emite sons. Cada indivíduo tem uma maneira própria de realizar esses sons no ato da fala. Essas particularidades, né, na pronúncia de cada falante, são estudadas pela fonética. Então, por exemplo, um morador aqui do norte do Paraná, como é o meu caso, tem um hábito, um sotaque, um jeito, uma maneira de falar diferente daquele que mora lá no sul, do mesmo estado meu, do Paraná. Quem mora em Curitiba vai falar leite, leite. E a gente vai falar leite. Ah, e o meu adorado porta. É o que é a porta mesmo. O R, ele vem carregado, tá certo? Então, nós temos formas de falar essa parte estudada pela fonética. Mas também estuda aonde está aquela sílaba tônica e assim por diante. Vamos seguir? Vamos lá. Fonema. Fonema é diferente de letra. Letra é a representação gráfica. Fonema é a representação sonora. São unidades sonoras mínimas que possuem a propriedade de estabelecer distinção entre vocábulos de uma língua. Então, é a parte sonora mínima. Por exemplo, se eu pegar a palavra casa, qual é a menor? Eliana, tem duas sílabas, então casa, não, pode parar. Dentro do K eu tenho dois fonemas. Essa é a menorzinha. Como assim? Quer ver? Eu vou trocar casa por bala. Ó, bala. Tá vendo? Bala. Se eu for dividir em sílabas, é bala, certo? Muito bem. E agora eu vou pôr a palavra bela. Bela. Gente, dentro do ba e da divisão que eu fiz do bé, olha aqui, eu tenho um A e um E. Essa parte muda completamente o sentido, porque bala é uma coisa e bela é outra. Concorda comigo? Então tá. Esse é o fonema. Mas isso não é letra? Letra é a parte gráfica. Fonema a gente representa entre barras, tá certo? Vento. Vento e cento. Olha como faz diferença. Isso é o fonema, tá? Bom, os fonemas de uma língua costumam ser representados por uma série de sinais gráficos denominados letras. Nem sempre há uma palavra equivalente entre o número de letras e números de fonemas. Pode ter? Pode. Pode, por exemplo, casa, que eu falei logo no comecinho. Ela tem 4 letras e ela tem 4 fonemas, mas nem sempre é assim. Olha a palavra caneta. Caneta. Quantas letras eu tenho aqui? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Opa, perdão. 6 letras, certo? Quantos fonemas eu tenho aqui? Ó, o fonema eu vou representar assim, ó, entre barras. Como eu falei quase agora. Ó, caneta. Então, eu tenho 6 letras e eu tenho 6 fonemas em caneta. Olha a chave. Quantas letras eu tenho na palavra chave? Vamos fazer a transcrição primeiro? Fonética? Vamos lá. Chave. Esse CH é 2 letras, mas ele tem um som só. Um som de um X.
Isto mesmo. Então, duas letras com um único som, com um único fonema. Eu vou dizer que chave tem 5 letras, mas tem 4 fonemas. Eliana, pode acontecer o inverso? Claro, olha aí, fixo. Vamos fazer a transcrição fonética? Fixo, eu poderia pôr aqui o U também, dependendo do local, da pronúncia, tá? Ó, o KI, o X, ele tem o som de um KS. Fixo, fixo. Então, em fixo, amores, eu tenho 4 letras, mas eu vou ter 5 fonemas. Isso mesmo. Representar. Olha o que está acontecendo aqui. Representar. Ó a representação fonética dele. Esse N, ele tá ali só jogando o som pro nariz. Zentar. Então, ele veio aqui, ó, em cima do E, com um tiozinho. Então, representar, ele tem 11 letras. Mas ele tem 10 fonemas. Certo, meus amores? Estão entendendo o que é letra, o que é fonema? Joia! E agora, eu vou falar que os fonemas, eles se classificam em vogais, consoantes e semivogais. Gente, na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Nós temos uma língua vocálica. E em cada sílaba, só existe uma vogal. Isso mesmo, não existe sílaba sem vogal e só tem uma vogal. O que é vogal? Vogal eu sei. A, E, I, O, U. Essas mesmas, tá? Vogais, elas funcionam sempre como base de sílaba. Não existe uma sílaba sem vogal e aqui estão elas. E consoantes? As consoantes, meus amores, elas são formas, elas formam sílabas quando junto de uma vogal. Algum exemplo, o L, o R, o D, o M, o N, o T, o S e assim por diante. E as semivogais? As semivogais, gente, são fonemas de caráter vocálico que se juntam a uma vogal para com ela formar sílaba. Então, quando você separar uma palavra em sílaba, lembra que não existe sílaba sem vogal. Repetindo, não existe sílaba sem vogal. E quantas vogais tem cada sílaba? Uma só. Então, quando você dividir e perceber que tem duas, é sinal que uma é vogal e outra é semivogal. Como que eu vou saber? Por essa escalinha de força que eu vou apresentar aqui para vocês, tá vendo? Daqui a pouquinho, tá? Bom, deixa eu falar dessa escalinha de força, depois eu mostro aqui. O A é a vogal mais forte. Ele estando na sílaba, ele manda. Em segundo, o E e o O. E o mais fraquinho, o I e o U. Segura essa informação? Segura. Já volta aí, tá? Encontros vocálicos. Vamos falar deles e depois a gente já vem nessa questão de força, para ver vogal, semivogal e tal. Uma palavra, qualquer palavra, ela pode ter um encontro de duas vogais. De duas, de três, né? Existem 3 espécies de encontros vocálicos. Os ditongos, o hiato e o tritongo. O que é o ditongo? Ditongo é assim. Eu tenho uma palavra, 2 vogais juntas. Quando eu divido em sílabas, elas permanecem juntas. Tá? Isso é um ditongo. A primeira é a vogal, a segunda é a semivogal ou vice-versa. Os ditongos, eles podem ser crescentes, quando primeiro vem a semivogal para depois vir a vogal, e ele pode ser decrescente, quando primeiro vem a vogal para depois vir a semivogal. Aqui tá a escalinha de força que eu falei para vocês. O A, o mais forte, o E e o O mais fraco que o A, né? Mas mais forte que o I e o U. Então, eu divido. Percebi lá que numa sílaba tem o A e o O, eu já sei que esse é vogal e esse é semivogal. O E e o I, esse é vogal e esse é semivogal. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Os ditongos, ó, por exemplo, tá treinando tudo isso. Lírio, vamos dividir? Lírio, ó, eu tenho 2 vogais juntas. Vamos dividir? Eu fico assim. Lírio. Eu dividi. 2 vogais juntas na divisão continuam juntas. É um ditongo. Isso mesmo. Isso daqui é um ditongo. Régua. Ó, o encontro de vogais. Vou dividir? Régua. Aqui é um ditongo. Eu posso dizer que aqui é um ditongo crescente e aqui também é um ditongo crescente. Eu vou dizer mais.
Aqui, o I e o I é semivogal. E o O é vogal. Lembra aquela tabelinha? A, E, O, I, U. Aqui, o U é semivogal. E o A é vogal. Joia! Pai. Vou dividir, vai ficar juntinho, é um monossílabo. E aqui eu digo que é um ditongo decrescente, porque o A é sempre mais forte, tá? O A na sílaba, ele é a vogal. E o I vai ser a semivogal. Então, A vogal, semivogal, mais forte para o mais fraco, decrescente. Certo? Olha ele aí. Belezinha? Chapéu. Olha que legal. Chapéu. E qual é a sílaba? Aqui, ó. Tá vendo? O ditongo aqui, ó. Continua junto. O E é mais forte, então ele é decrescente, né? Do mais forte para o mais fraco. Joia. E além disso, eu tenho o ditongo, acabei de ver, eu tenho o tritongo. O que é o tritongo? É o encontro de semivogal, vogal e semivogal. Então, como Uruguai, vou dividir. Uruguai. Vogal. Não existe sílaba sem vogal na língua. Vogal. E agora? 3 vogais? Não. Uma é vogal. As outras 2 são semivogais. Qual é a vogal? O A, que é mais forte. O A é a vogal, o U e o I são semivogais. E eu estou diante de um tritongo. Muito bem. Como saguão. Saguão. O que vai acontecer aqui? Vogal, né? Vogal. E aqui? 3 vogais? Não. Só uma que é vogal. Qual é a vogal? O A. E as outras 2 são semivogais. No caso, o U e o O. Joinha, o tritongo, muito bom. E agora o hiato. O que é o hiato? O hiato, gente, são 2 vogais na palavra. Na hora de fazer a divisão silábica, cada uma vai para a sua respectiva sílaba. O ditongo tá junto. Na hora de dividir, continua junto. O tritongo tá junto. Na hora de dividir, continua junto. O hiato tá junto. Na hora de dividir, cada um para a sua, tá? Encontro imediato de 2 vogais, cada uma delas pertencente a uma sílaba distinta, como raiz. Encontro de 2 vogais, mas eu vou dividir e fica assim. Isso é um hiato. Mais uma amostra. Saúde. Tá vendo? Encontro de vogais. Vou dividir. Isso aí. Cada uma para sua sílaba. Estou com hiato em mãos. Ok? Falamos de encontros vocálicos e agora eu quero falar de encontros consonantais. Porque nas palavras, vogais se encontram, mas consoantes também se encontram, né? Encontro imediato de 2 ou mais consoantes num só vocábulo. Blusa. Vamos dividir? Blusa. Olha lá. Tá vendo? Isso. Afta. Vamos dividir? Afta. Nossa! Então pode acontecer de numa sílaba eu ter, ou numa palavra, ter o encontro de consoantes e na divisão elas ficarem juntas? Pode acontecer de eu ter encontro de consoantes e na divisão elas ficarem separadas? Aqui eu digo que eu tenho um encontro consonantal perfeito. E aqui eu vou dizer que eu tenho um imperfeito. Mas vamos devagar. Perfeitos quando as consoantes pertencem à mesma sílaba. Imperfeitos quando as consoantes pertencem a sílabas diferentes, como é o caso da afta. Então, repetindo, tá ali encontro de 2 consoantes, dividiu, continua na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito. Vai para sílabas diferentes, encontros consonantais imperfeitos. Olha prato, olha como é que fica prato. Viram? Encontro consonantal perfeito. E absoluto, o B e o S, vamos dividir? Absoluto. Muito bem, encontro consonantal imperfeito. É isso aí. E esse bicho, o que é? É um dígrafo. O que é dígrafo? Lembra lá no comecinho, quando eu chamei, eu acho que foi a palavra-chave, e eu falei que ela tinha 5 letras e 4 fonemas, porque 2 letras tinham o mesmo som? Dígrafo é isso. São 2 letras com um único som. E os dígrafos, eles podem ser consonantais, eles podem ser vocálicos. Olha lá. É o encontro de 2 letras que representam um único fonema, único som. Existem 2 tipos de dígrafos, os consonantais e os vocálicos. Quais são os encontros com os dígrafos consonantais? São esses daqui, ó. LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, desde que o U não seja pronunciado, SC, SX, XC,
e XS. Esses são os dígrafos consonantais. Olha lá, exemplo. Chuva, olha lá. 2 letras, único som. Milho, pássaro, cachorro. Nossa, cachorro eu tenho 2 dígrafos. Eu tenho esse e tenho esse daqui. Pode, Liana? Pode. Dinheiro, aqui. Guerra, máquina, aqui, ó. Eu não falo maquina, eu falo máquina, tá? O U não é pronunciado, por isso que é um dígrafo. Piscina, ó, o SC. Cresça, o S é cedilha. O excelente, o XC. O exurgir, certo? Belezinha? Ótimo. E aí, eu tenho também os dígrafos vocálicos, que é o encontro de 2 letras, né? Que formam um único som vocálico. Quais são os dígrafos vocálicos? Eu vou ter que mostrar aqui, porque a pronúncia é a mesma, tá? An, em, in, on, An, em, in, on, A-M, E-M, I-M, O-M, U-M, A-N, E-N, I-N, O-N, U-N. Esses são os vocálicos, tá certo? Desde que eles não estejam no final da palavra. Se ele estiver no final da palavra, ele não é dígrafo. Não é dígrafo. Sabe o que ele vai ser? Ditongo. Quer ver? Mas, calma. Ambição. Ó, tá vendo? Ambição. Isso é dígrafo. Lembrança. Limpo. Ombro. Chumbo, ó. Tá tudo no meio, não tá no final. Sangue. Tá vendo, ó? Mentira. Tinta. Ponte. Mundo. Se eu for representar, eu vou colocar, por exemplo, em mundo, eu ponho o M, né, entre barras, o U entre barras, fonemas, né? E em cima do U, eu vou colocar um tiozinho para representar, né, na linha nasal desse N. O D entre barras e o O, certo? Agora, olha essa palavra aqui. Olha o que acontece aqui. Também. Vocês estão vendo que tem no meio. Aqui é dígrafo, mas aqui não é. Aqui, assim, eu vou fazer a transcrição para vocês entenderem. Tam, esse M está nasalizando, mas aqui no final eu falo também, também. Ele tem um pouco de som nasal, mas eu escuto como se fosse um I no lugar desse M. Só que eu não vou representar por um I, né? Senão vai confundir ali. Eu coloco um Y. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho também um dígrafo e tenho um ditongo. Ditongo decrescente, tá? Tenho também 6 letras e 5 fonemas. Muito bem, meus amores. E com isso, eu encerro essa aula. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de ver os vídeos que eu vou deixar na descrição. E eu espero vocês no próximo encontro.